Salve, salve! Chegou a hora de falar sobre mapas mentais. O ponto é que planejamento é fundamental. Você precisa organizar bem as suas ideias antes de começar um projeto. Senão, talvez o resultado não seja exatamente aquele que você esperava. A grande pergunta da aula é: como organizar as ideias para tornar um projeto de pesquisa mais eficiente? Existem várias ferramentas para isso, e eu quero apresentar uma delas: os mapas mentais, que basicamente são uma forma de organizar essa grande confusão que é o universo da nossa mente. Para ficar mais concreto, vamos pensar em um exemplo: o mapa mental de um projeto de pesquisa. Vocês lembram daquele marimbondo lá da outra aula? Lembra que uma curiosidade que a gente pensou ali sobre aquela foto é: qual seria a relação entre o marimbondo e a planta? Vamos tentar organizar as ideias sobre isso agora. Qual é o problema de interesse? Animais que visitam flores podem ter diferentes efeitos sobre a planta. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. E a pergunta que a gente quer responder no contexto desse problema é: qual é a relação entre o marimbondo e a planta, naquela foto lá? Bom, uma hipótese é que o marimbondo seja um mutualista da planta, ou seja, que a relação entre os dois seja mutuamente benéfica. Mas existem hipóteses alternativas. Talvez o marimbondo seja um antagonista da planta. Ou talvez o marimbondo apenas visite a planta. Pode ser uma relação neutra, né? Nem positiva nem negativa. Nossa, como é que eu vou investigar tantas hipóteses alternativas assim? E, gente, quanto mais complexo for o problema de interesse, quanto mais abstrata for a pergunta, mais hipóteses alternativas você vai ter no seu projeto. Uma ferramenta de lidar com isso é a navalha de Ockham, uma ferramenta filosófica. Se você tiver informações suficientes, comece pela hipótese que parece mais provável. Você ranqueia, né, as hipóteses ali do seu projeto, as possíveis respostas para a pergunta de trabalho e começa a ver: essa daqui eu acho que eu aposto mais. As evidências que eu tenho disponíveis até esse momento me dizem que eu devo começar por aqui. Beleza, se for esse o caso, show! Só que se você não tiver como ranquear as hipóteses, use o princípio da parcimônia. E aí é que entra o corte da navalha de Ockham. Investigue primeiro a hipótese mais simples. Mas o que será mais simples num contexto filosófico? Simples é o que tem menos premissas. Ou seja, comece a investigar primeiro as hipóteses menos complicadas. Ok. Mas vamos supor que nesse caso do marimbondo da planta eu tenha outras informações de base que possam me ajudar a ranquear as hipóteses. E eu quero apostar na hipótese 1. Por quê? Eu vi o marimbondo tocando estruturas reprodutivas da planta. Olha, então isso aí é um sinal de que talvez ele seja um polinizador. E eu também tenho uma outra informação. Eu sei que a planta não se autopoliniza. Essas duas informações podem ser usadas como premissas que vão me ajudar a construir a hipótese. Elas sustentam, elas apoiam aquela hipótese. Beleza. Agora meu problema acabou, né? Mais ou menos. Se a sua hipótese é legal, ela tem um certo nível de complexidade, foi bem formulada, provavelmente você pode gerar mais de uma previsão a partir dela. Você pode deduzir mais de uma consequência dessa hipótese. Eu posso deduzir que se o marimbondo é de fato um mutualista da planta, a flor vai virar fruto depois da visita. Outra consequência possível é que as sementes produzidas sejam férteis. E também é possível que o marimbondo visite mais de uma planta individual. Aí eu vou ter que, com base nessa hipótese, que é o meu foco de trabalho, escolher as premissas com as quais eu vou trabalhar e bolar experimentos ou observações ou análises de bancos de dados que me permitam testar essas previsões. Vamos pensar em outro tipo de mapa mental agora, o mapa mental de uma análise de dados. Esse aqui foi um mapa mental que eu usei num paper lá de 2004 ainda. Eu queria saber o que determinava o timing reprodutivo de morcegos. E existiam várias variáveis ali ambientais e fisiológicas e ecológicas que poderiam influenciar a época em que cada espécie de morcego se reproduz. Aí eu construí um mapa mental e, com base na literatura disponível, eu imaginei como seriam as relações entre as variáveis e depois fui a campo, fiz observações e consegui medir a força dessas relações. Você pode também fazer um mapa mental de um grupo de pesquisa,
como, por exemplo, no caso do mapa mental do meu laboratório, laboratório de síntese ecológica. Nesse mapa mental estão relacionadas as grandes perguntas que a gente quer responder e os assuntos que têm a ver com essas perguntas. Aí cada projeto de cada estudante ou cada pós-doc do laboratório tenta focar em um desses assuntos. Isso ajuda os membros do laboratório a entender com que a gente trabalha e com que os colegas trabalham também. E você pode ir além da ciência, você pode usar mapa mental para resolver burocracia também. Por exemplo, no meu primeiro emprego acadêmico, que foi um emprego como pesquisador lá numa universidade da Alemanha, a burocracia para eu poder tomar posse desse cargo era insuportável, gigantesca. Aí eu tracei um mapa mental que me dizia quais eram as instituições, as pessoas e os documentos de que eu precisava para poder tomar posse daquele cargo. Só o mapa mental me ajudaria nesse caso mesmo, e foi essencial eu ter organizado as minhas ideias para poder fazer a papelada toda certinha e aí conseguir esse emprego. Dá para fazer mapa mental até de uma música, como por exemplo Hey Jude, dos Beatles. Vocês já repararam que existe uma estrutura de repetição de partes dessa música? Depois dá uma pausa nesse vídeo e olha esse mapa mental com calma que você vai entender exatamente como é que você pode cantar Hey Jude de uma forma bem organizada. Chegou agora um momento de uma escolha existencial, um momento de crise. Você pode usar um mapa mental para definir as escolhas que você precisa fazer na sua carreira. E o melhor exemplo que eu conheço disso é um cartoon feito pelo Lee Bardi, aquele desenhista que é biólogo também. O grande dilema desse mapa mental do Lee Bardi é decidir se você quer fazer ciência ou ir vender sua arte na praia. Depois, dê uma pausa aqui nesse slide, com calma, ouça sua voz interior, vasculhe os seus sentimentos e tome essa decisão. E como é que você pode fazer um mapa mental na prática? Você pode fazer com software, mas na verdade você pode fazer à mão também. O importante é fazer um mapa mental. Se você quiser fazer no computador, você pode trabalhar com o PowerPoint ou qualquer outro programa de slides para poder fazer caixinhas, caixas de texto, figuras, setas e organizar as suas ideias. Mas também vale a pena lembrar que existem softwares especializados em mapas mentais, como o Xmind, o FreeMind ou até mesmo Nevermind. Qual é a moral da história? O que eu gostaria que você lembrasse dessa aula daqui? Primeiro, que planejamento é fundamental. Não existe boa ciência sem um bom planejamento. Uma das formas de planejar é organizar suas ideias em um mapa mental. Essa é uma ferramenta excelente que ajuda não apenas a desenvolver projetos de pesquisa, mas também a analisar dados e até a conseguir emprego. Foque nos elementos essenciais e nas relações entre eles. Se você tem um problema muito complexo para resolver, não fica pensando em tudo ao mesmo tempo. Quebre esse problema em partes menores e tenta ver quais são os elementos que não podem faltar para você poder chegar a uma boa solução. E há diferentes tipos de mapas mentais para diferentes finalidades. Por fim, você pode desenhar um mapa mental à mão ou usar um software especializado.